voltando para a nossa segunda parte de direito administrativo, agora a gente vai ver o quê, minha gente? A gente vai ver ato administrativo, que é o que nos interessa para a prova. Já vimos organização administrativa e princípios. O que aconteceu aqui, minha gente? Não sei, não sei. Voltou. Agora, ato administrativo. O que a gente precisa saber de ato administrativo? Tudo. Tudo, já que no nosso edital está só ato administrativo. Então, a gente começa com o conceito de ato administrativo. Qual é o conceito, cara? Não vou ficar lendo o conceito para vocês, porque esse conceito é doutrinário. Mas eu trago um esqueminha para a gente definir algumas características do ato administrativo. Qual a ideia de ato? Ato é vontade, pô. Ato é vontade. Então, quando a gente falar em ato, é vontade. Você, por exemplo, particular, você pratica atos, né? E os atos, eles podem ser jurídicos, né? Então, o ato administrativo é uma manifestação de vontade. De quem? Da administração pública. E ela é uma declaração unilateral de vontade, porque é a administração pública manifestando vontade. Só que ela manifesta a vontade através dos seus órgãos, dos seus agentes públicos, que é a personificação da administração pública. E os agentes públicos praticam vontade, atos, em nome da administração pública. E essa manifestação de vontade, ela é unilateral. Gravou isso daqui, bicho? Por que você tem que gravar isso daqui? Porque, presta atenção, o contrato, quando a administração faz um contrato, ela acorda vontades, ela precisa de uma outra vontade para fechar um contrato. Um ato, ela é parte da administração pública, né? E só a administração pública que pratica essa vontade. É uma vontade unilateral. É do Estado ou de quem o represente, ou seja, tanto a administração pública quanto quem está atuando em nome da administração pode praticar atos administrativos no exercício da função administrativa de nível inferior à lei. Ato administrativo praticado pela administração pública é lei? Não, nem outra coisa. O ato administrativo é de nível inferior à lei, ou seja, ele pode ter o controle de legalidade se ele descumprir a lei, beleza? Para atender o interesse público, né, visando criar, restringir, declarar direitos, né, criando uma situação jurídica que antes não tinha, restringindo uma situação jurídica, né, declarando uma situação jurídica e sujeito ao controle judicial. Claro que você precisa conjugar o ato administrativo, principalmente com o descumprimento desses preceitos. Por exemplo, quando há um fim pessoal, o ato ele é ilegal porque ele deixa de atender o interesse público, né? E nós temos, por exemplo, na classificação de atos, atos que criam, restringem ou declaram, como a autorização, a multa, a licença. E todo ato ele é sujeito ao controle do Poder Judiciário, ele é praticado pela administração pública, então ele é sujeito ao controle judicial. Qualquer questão de prova que fale que o ato administrativo ele não está sujeito ao controle do Poder Judiciário, que é o controle de legalidade, ele é o quê? Ele é... Tá errado. Beleza? Tranquilo? E outra coisa, todos os poderes, no exercício da função administrativa, praticam atos administrativos. Se perguntar na prova, o TJAP pratica atos administrativos? Aí você tem que dizer depende, pô. Porque se o TJAP estiver na sua função típica, ele não pratica atos administrativos. São atos judiciais, na sua função típica de julgar. Então, quando o juiz sentencia, quando o Tribunal de Justiça profere um acordo, isso é função típica, pô. Né? Beleza? Agora, quando o presidente do tribunal, na função administrativa, né, expede um edital de concurso público, um edital de licitação, nomeia um servidor, isso é função administrativa, ou seja, o tribunal atuando como administração pública, então, por isso, ele pratica atos administrativos. Tranquilo? Tranquilo. Ato é vontade, né? É vontade. E o silêncio administrativo é o quê? Quando a administração ela não se manifesta, a gente está diante de vontade? Não. Por exemplo, se eu perguntar alguma coisa para você e você ficar calado, é vontade? Depende. Você fala assim, depende. Porque no direito civil, às vezes, a não manifestação pode ser anuência, né? Já o silêncio administrativo, como o colega lembrou, essa palavra. O silêncio administrativo ele é um fato administrativo. Qual é a diferença entre fato e ato? Ato é vontade, é manifestação de vontade. O fato, ele independe da vontade, mas ele tem reflexo no mundo de direito. O silêncio administrativo tem reflexo no mundo de direito? Tem, pô. Tem. Ele vai ter alguns reflexos. Só que ele não é vontade da administração pública. Quando o silêncio, quando a lei prevê para o silêncio alguns resultados, ele vai ter reflexo. Por exemplo, às vezes a lei pode dizer assim, olha,
Caso o particular ele peça alguma coisa para a administração, ele peticione. Se a administração não responder em 30 dias, considera-se negado. Ou seja, a lei fez uma previsão, de um efeito para o silêncio. É a negativa tácita. Só que a lei também pode prever o quê? A anuência tácita, dizendo assim, ó, caso a administração não responda em 30 dias, considera-se deferido o pedido do interessado. Esse aí é o deferimento tácito. Mas isso acontece pelo fato do silêncio? Não, porque a lei fez a previsão disso daí. E quando a lei não prevê o resultado? Hein? Quando a lei não prevê o resultado? É isso que você vai saber para a prova. Entra o Poder Judiciário aí, pô. O Poder Judiciário ele pode atuar, dependendo se o ato é vinculado ou se o ato é discricionário. Qual é a diferença? Por exemplo, imagina só, você fez um pedido de uma licença. Você sabia que a licença é ato vinculado? Pode anotar isso daí. Licença é ato vinculado. Já a autorização é ato o quê? Discricionário. Beleza? Com esses dois exemplos, a gente mata quando a lei não prevê resultado. Quando a lei não prevê resultado, né? Imagina que você pediu uma licença, que é um ato o quê? Vinculado. Tranquilo? Ato vinculado. E aí passa tempo e a administração não responde. Você pode recorrer ao Poder Judiciário para obrigar que a administração expresse essa licença? Pode. Olha aí, ó. Se o ato for vinculado, o que acontece? Você recorre ao Poder Judiciário, o Poder Judiciário, o juiz, na sua função típica, pode fazer o quê? Como é um ato vinculado em que todos os requisitos já estão cumpridos, estão na lei, ato vinculado ele é direito subjetivo. Quando você cumpre todos os requisitos da lei, em que a administração ela tem que expedir, por exemplo, um ato vinculado como uma licença, se ela não faz isso no prazo legal, ela está descumprindo um direito subjetivo seu. A partir do momento que ela descumpre um direito subjetivo, se você recorrer ao Poder Judiciário, o que acontece? O Poder Judiciário defere o pedido, dizendo, olha, já que é um ato vinculado, cumpriu todos os requisitos, toma o direito. Ou manda a administração deferir. Manda a administração dizer, olha, a administração dá o direito do cara. Por exemplo, licença para dirigir é isso. Eu cumpri todos os requisitos, a administração não expediu minha licença, eu recorro ao Poder Judiciário, ou ele pratica um ato pedindo a licença, né, deferindo o pedido de expedição, ou manda a administração o quê? Deferir. Beleza? Já no ato discricionário, presta atenção, que é aquele que se avalia conveniência e oportunidade, né? Ou seja, mérito administrativo. O que acontece? Já que a lei não trouxe nenhum prazo, né? O que o juiz? Você recorreu ao Poder Judiciário, a administração está demorando a te responder. O que o Poder Judiciário pode fazer? Pode deferir o pedido? Não, porque em ato discricionário não é direito subjetivo. O particular não tem direito subjetivo, porque a administração ela vai avaliar a conveniência e oportunidade. Só que, como a administração está demorando muito, o Poder Judiciário pode fazer o quê? Fixar prazo para a administração se pronunciar motivadamente, seja negando ou deferindo. Beleza? Até porque todo mundo tem direito à razoável duração do processo. Beleza? Essa questão caiu no TJ Sergipe. TJ Sergipe caiu essa questão sobre o silêncio administrativo e qual o reflexo dele quando não há prazo em lei nos atos vinculados e discricionários. Ou seja, no ato vinculado, quando a administração não se manifesta, ela viola um direito subjetivo da pessoa, já que o ato é vinculado, ela tem que dar aquela licença, por exemplo, né? E aí o Poder Judiciário pode deferir o direito ou pode mandar a administração deferir. Já quando o ato é discricionário, por exemplo, uma autorização, o Poder Judiciário não tem a prerrogativa de determinar que a administração defira essa autorização. Por quê? Porque ele é um ato o quê? Discricionário, conveniente oportunidade, ou seja, é mérito. Como o Poder Judiciário não entra no mérito, ele só fixa um prazo para que a administração se manifeste de maneira motivada. Isso daqui caiu na prova do TJ Sergipe, e para cair na prova do TJ Amapá é rapidinho, bicho. É rapidinho, beleza? E aí?
Entramos direto em atributo. Como é que você decorou atributos, hein? Fala aí para mim. A primeira coisa é que você não pode confundir atributo com elemento. Atributo é qualidade. Atributo é característica. E você vai decorar que é um PAT, né? PAT, presunção de legitimidade, veracidade. Cuidado que aqui tem dois atributos, presunção de legitimidade, presunção de veracidade, né? Autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. Muito cuidado aqui em autoexecutoriedade, porque a gente vai ver que a FGV, ela divide a autoexecutoriedade em executoriedade e exigibilidade. Beleza? Ela faz uma divisão. Então, cuidado com isso daí. Mas os atributos são esses: presunção de legitimidade, veracidade, autoexecutoriedade, tipicidade e imperatividade. De forma rápida, bora ver o conceito de cada um e as palavras-chave que você precisa decorar. Depois a gente vai ver elementos. Elementos são requisitos de validade, requisitos necessários para a formação do ato. Presta atenção. Presunção de legitimidade e veracidade. Todo ato ele se presume legítimo de acordo com a lei. Olha aqui, ó, né? De acordo com o ordenamento jurídico, e os fatos narrados pela administração são presumidamente verdadeiros. É o que a gente comumente conhece como fé pública. A administração pública ela tem fé pública? Tem, justamente porque as manifestações dela contam com o atributo da presunção de legitimidade. Toda manifestação, todo ato possui, beleza? Presunção de legitimidade e veracidade. E possibilita que o ato produza efeitos de maneira imediata. Como assim, professor? Mesmo que o ato seja ilegal, como ele é presumidamente verdadeiro e legítimo, bicho, não importa. Enquanto ele não for tirado do mundo jurídico, anulado, ele vai estar produzindo efeitos. Imagina que você foi nomeado. Foi nomeado, não foi nomeado? Mas você fraudou o concurso público. Ou seja, a sua nomeação ela é ilegal. Mas você foi nomeado. Então não está valendo a sua nomeação? Tá, porque ela se presume verdadeira e legítima. Enquanto ela não for tirada do mundo jurídico, bicho, ela está valendo, está produzindo efeitos. Toda presunção de veracidade legal e legitimidade, ela é relativa iuris tanto, ou seja, ela admite o quê? Prova em contrário. Qualquer questão de prova que fale que essa presunção é absoluta, está errado. Só que temos uma diferença. Lá no direito civil, né, e principalmente no direito processual civil, a parte que alega precisa provar aquilo que ela alega. A administração pública, quando ela alega, ela precisa provar aquilo que ela alega? Não, pô, porque presume-se que o que ela alega seja verdadeiro. Você, se estiver irresignado com o que a administração alega, você que tem que trazer provas de que aquilo que ela fala não é verdadeiro. Ou seja, pelo princípio não, pelo atributo da presunção de legitimidade, nós temos a inversão do ônus da prova. Ou seja, a administração ela não faz nada, bicho. Você que se irresignar com o que ela afirma, aí sim você tem que trazer provas, é justamente a inversão do ônus da prova. Tranquilo, de boa, pegaram isso daí base para a gente responder questões sobre presunção de legitimidade e veracidade. Professor, todo ato possui, todo ato é presumidamente verdadeiro e legítimo, mesmo que ele seja flagrantemente ilegal. A imperatividade ela tem a ver com a imposição de vontade da administração pública. Isso parte do poder extroverso. O Daniel falou, absoluta é iure et. Iure é isso mesmo. A presunção absoluta ela não admitiria a prova em contrário, né? Ela seria absoluta porque não importa. Aquilo que está sendo afirmado vai ser afirmado para sempre. Não tem como desfazer. Já a função relativa, ela admite a prova em contrário, né? Admite a prova em contrário. A imperatividade, ela tem a ver com a supremacia do interesse público, poder de império, poder extroverso. A administração pública, quando ela pratica um ato administrativo, ela quer saber se o particular concorda. Se o particular concorda, não. Por exemplo, você foi nomeado. É um ato administrativo? É uma manifestação de vontade? É. A administração quer saber se você concorda? Não. Você vai lá e concorda se quiser. Se você não quiser, ela vai dizer, beleza, tu não quer, tem outro que queira, né? Mas, geralmente, essa ideia de poder, de império, de imposição de vontade, tem a ver com atos que necessitem do uso, né, dessa imposição.
Tem alguns atos que não tem, por exemplo, uma certidão não tem poder de império, um atestado, uma licença, uma autorização, né? Por isso que esse poder de império não está presente em todos os atos, beleza? Tranquilo. A autoexecutoriedade, essa daqui é o negócio para a nossa prova. Possui duas características, exigibilidade e executoriedade. Exigibilidade é caracterizada pela obrigação que o administrado tem de cumprir o comando imperativo do ato, uma coação indireta. Já a executoriedade é a possibilidade que a própria administração de praticar o ato utilizando os meios diretos. Você vai esquematizar assim. Olha o esquema. A exigibilidade vezes executoriedade. A FGV, ela cobra muito isso daqui. Muito, muito, muito mesmo. O que é algo exigível? Exigível é quando a administração, na prática dos seus atos administrativos, dos seus comandos, usa o quê? Meios indiretos de coerção. Pode colocar aí. Já quando ela usa meios diretos de coerção, ela está executando ou autoexecutando. Autoexecutoridade, para parte da doutrina, é sinônimo de executoriedade. Beleza? Então, quando a própria administração ela coloca em prática os seus atos administrativos, ela está autoexecutando, ela está executando. A própria administração executa a medida. Você foi parado numa blitz, estava todo errado, a polícia militar diz assim, não, a gente vai recolher o seu carro para o pátio. E ela chama o guincho e recolhe. Ou ela interdita o estabelecimento. Quando ela faz isso por seus próprios meios, ela está executando os seus atos administrativos, então ela está auto-executando, olha, sinônimo. Já a exigibilidade é o seguinte, pode entender? E aqui vocês vão levar para a prova. O professor me deu um exemplo de auto-exigível. Multa. E a questão de prova vai dizer, a multa, ela não conta com o atributo da executoriedade. Não é auto-executório. Por quê? Porque a administração ela não consegue executar diretamente por seus próprios meios o pagamento de uma multa. Como assim, professor? Se você levou uma multa, bicho, se você não quiser pagar, você não paga, bicho. Não paga. É ou não é? Alguém pode te forçar a pagar uma multa? Não. Paga na hora que quiser. Não tem dinheiro, eu não vou pagar. Beleza. Só que a administração, ela diz assim, ah, beleza, tu não vai pagar? Tranquilo. Tu vai, deixa tu. E aí você diz, não, vou fazer o seguinte, como eu tenho que renovar minha carteira, né, eu vou entrar com o processo. Quando você entra com o processo, a administração, ela exige que se tiver uma multa em aberto, você só abre o processo se pagar a multa, né? Ou seja, ela não consegue executar a multa, porque ela ou precisa recorrer ao Poder Judiciário, ou ela precisa que você, de bom grado, pague. Mas, como ela não consegue executar diretamente, ela faz o quê? Ela usa de meios indiretos, ou seja, de artimanhas para forçar que você pague. Por exemplo, renovação do documento do carro, renovação, por exemplo, da licença para dirigir. Tudo isso são meios indiretos que ela usa, né, para forçar. Você, como quer renovar o documento do carro, tem que pagar a multa. Você, como quer renovar a sua licença para dirigir, tem que pagar a multa. Então, a multa, ela é executória? Não. Ela é o quê? Ela é exigível. Qualquer questão de prova que fale que a multa é executória, você marca errado. Porque ela é exigível. A administração vai dizer, deixa tu, bicho, deixa, calma lá que eu te pego uma hora, tu vai precisar de mim, não é só uma vez que tu vem. Aí foi lá, renovar o documento do carro, então, pois pague a multa antes. Isso é muito comum, bicho, muito comum. Por exemplo, a administração, por exemplo, ela não consegue forçar uma pessoa a se vacinar, você sabia disso? Mas ela consegue, por meios indiretos, forçar essa pessoa a se vacinar como? Ela, por exemplo, ela condiciona o cartão vacinal para viagem, para entrar em certos lugares, né? Tem que ter o cartão vacinal. Aí a pessoa que não quer se vacinar vai lá e se vacina porque ela quer viajar, essas coisas. Isso é um meio indireto de forçar o particular, beleza? Mas a multa é o exemplo clássico. Clássico. Tranquilo aqui? Tranquilo, professor, entendi tudo. Presunção de legitimidade, premissa de que o ato é verdadeiro e legítimo, né? Verdadeiro e legítimo, os fatos são verdadeiros e ele está de acordo com o ordenamento jurídico, autoexecutoriedade, execução direta pela própria administração pública e exigibilidade, é quando a administração pública usa meios indiretos para forçar o particular a executar. Imperatividade, poder de imposição das medidas administrativas, da força, inclusive o uso da força é justificado pelo poder de império. E tipicidade, não coloquei no quadro,
mas é a correlação do ato com a norma jurídica, ou seja, todo ato ele tem que ser típico. Que diabo é isso? Não existe a possibilidade da administração praticar um ato que não esteja previsto no ordenamento, até pelo princípio da legalidade, né? Ou não é? Princípio da legalidade, pô. Se não tiver previsto no ordenamento, não tem como a administração praticar. Por exemplo, a tipicidade, ela está muito relacionada com a forma. Aquela previsão em lei para se praticar ato. O ato ele é típico quando ele tem uma previsão. Por exemplo, a nomeação, a sua nomeação, que vai sair depois de domingo, quando você passar no concurso público, ela é um ato típico, ela está prevista lá na 066 como forma de provimento originário. Assim como está previsto também a sua demissão. Por exemplo, a administração ela teria como praticar a demissão se não tivesse previsto em lei? Não, justamente porque aquele ato ele é o quê? Típico, quer ver, testa, fazer alguma coisa irregular quando você for técnico ou analista para ver se não é possível usar a demissão. É possível, justamente porque ela está prevista em lei. Testa, só testa, e depois você me diz como é que, se é ou não é típico, hein? Tranquilo? Tranquilo, professor. E aí, todos os atos contam com a presunção de legitimidade e veracidade, e todo ato é típico, porra, né? Precisa estar previsto em lei. Agora, não constam em todos os atos a imperatividade, nem todo ato é imperativo, e aí nós temos a certidão, o atestado, né? O parecer não é imperativo, e nem todo ato é autoexecutório, né? Porque alguns atos são exigíveis. Professor, tranquilo. E aí nós temos os elementos. Elemento, também chamado de requisito de validade. Professor, como é que o senhor decorou? Como é que vocês decoraram os elementos? Hein? Qual é o mnemônico que você usa? Qual é o mnemônico? Bora lá. Tem umas pessoas que usam confiformóvel. Elemento é diferente de atributo. Primeira coisa, elemento é algo necessário, é algo obrigatório. É necessário que o ato administrativo, que é essa manifestação de vontade da administração pública, conte com os 5 elementos. E o colega já disse, ó, dá para decorar de diversas formas. Co, fi, for, mo, bi. Mas dá para decorar assim também, ó. Co, o, fi, o, for. Olha aí, ó. Competência, finalidade. Não, competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Competência, motivo, finalidade, objeto e forma. Bicho, na hora da prova, não importa. Você tem que, né, recordar os elementos. Mas não vai falar alto, pô. Não vai falar alto. Como o FIO faz, senão o fiscal da sala vai te tirar da sala, beleza? Mas, decorando, qual é a ideia? Tudo é válido, tudo é válido. O que você precisa decorar sobre os elementos? Eles são obrigatórios. E eles sabiam o que é? Os atributos, os elementos que diferenciam os atos administrativos dos atos dos particulares. Por exemplo, quando você pratica um ato jurídico, né, esse ato ele pode ser praticado de diversas formas. Né? Princípio da instrumentalidade das formas, está lá no direito civil. Já a administração pública, quando pratica um certo ato administrativo, ele precisa praticar na forma que é prevista em lei, bicho. Então, sempre a lei vai dizer o sujeito competente, ou seja, a atribuição legal ela sempre vai ser dada por lei. Sempre a lei vai dizer qual a finalidade para aquele ato específico, qual a forma a ser usada. Todo ato ele precisa ter um motivo e todo ato ele precisa ter um objeto. Um objeto nada mais é do que a produção dos efeitos jurídicos. A gente vai ver isso, é o resultado, beleza? Tranquilo? E aí, para a gente otimizar nosso estudo, não vou ler isso daqui, bicho, isso daqui você lê depois. O que é importante sobre a competência? Competência é atribuição legal. Né? Inclusive, às vezes é chamado de sujeito. O sujeito competente. Você, técnico judiciário, vai ser o sujeito competente, vai ter competência para praticar certos atos. Assim como o analista judiciário vai ter competência para praticar certos atos, porque essa competência é prevista em lei, é isso, né? Conjunto de atribuições fixadas na lei. Geralmente, quando vocês vão no edital, a única coisa que você olha, primeiro, quanto ganha e qual o número de vagas. Você nunca chega lá no final, na parte dos anexos, que vê as atribuições dos agentes públicos. As atribuições que estão escritas ali nada mais são do que as competências, aquilo que você vai realizar, né? E a competência, ela não se presume, não basta ter capacidade, tem que ter poder, no sentido de que a lei tem que determinar o ato. Se você pratica uma competência que não é sua, esse ato ele é ilegal, a gente vai ver, beleza, tranquilo.
que nos interessa? A competência, ela tem uma regra. Ela é, geralmente, intransferível. Só que há casos em que a competência, conforme a Lei 9784, pode ser delegada e avocada. É isso que você vai decorar sobre competência. Ela é intransferível, mas há a possibilidade da competência ser modificada por meio da delegação e da avocação. Delegar é pegar uma competência que é minha e passar para outro agente público de maneira temporária. Avocar também é pegar uma competência que é de outro agente público e trazer para mim. Beleza? Entendemos isso? É possível a delegação? É possível a avocação? É. E isso não configura o quê? Transferência de competência. O que se transfere é a execução de certa atividade relacionada à competência. Beleza, entendi isso. Só que tem algumas matérias que não são possíveis de se delegar. Tem algumas matérias que não é possível delegação. E aqui, bora resumir. Não se pode delegar. Você vai anotar isso daqui. Não se delega. O que é que não se delega? Não é possível a delegação. Hein? O que é que não é possível? Ah, professor, cenoura. É isso mesmo. A edição de atos normativos, a decisão de recursos administrativos e o que mais? Competência exclusiva. Hoje, professor, competência exclusiva. Cuidado com essa porra aqui. Sabia por quê? Competência exclusiva é diferente de competência quê? Privativa. Competência privativa, ela é delegável conforme a FGV. Competência exclusiva é indelegável, então não se delaga, está até escrito errado. Não se delega. Não se delega. Não se delega. A edição de atos normativos, a decisão de recurso administrativo e competência o quê? Exclusiva. Qual é a palavra? Cenoura. Bicho, dá para decorar de diversas formas, mas cenoura é uma delas. Ah, professor, cenoura. Onde é que está a cenoura? Cuidado. Competência, olha, exclusiva, a decisão de atos normativos, né? A edição de atos normativos e a decisão de recursos administrativos. Não se delega, beleza? Tranquilo? Isso que você tem que saber de competência, além das características da competência, etc. Beleza. Além disso, sempre quando a gente vai falar em elementos do ato administrativo, a gente tem que relacioná-los com o quê? Tem que relacioná-los com vícios. Tem que relacionar com vício. Como assim, professor? Com descumprimento. Então, se eu sou um sujeito competente para determinado ato administrativo, se outro agente competente realiza esse ato administrativo que é de minha competência, esse ato ele é o quê? Ilegal, viciado, ele tem um defeito. E a gente vai ver que isso é um vício de competência, principalmente chamado excesso de poder. Quando eu, agente público, vou além do que a minha competência determina, eu excedo o poder, então eu violo o elemento competência. Tranquilo? Tranquilo, professor, entendi tudo. Para resumir, motivo, causa é o porquê, é a situação, é a razão de fato e de direito que justifica a prática do ato. A finalidade é aquilo que o ato pretende o quê? Pretende atingir, é o efeito jurídico imediato, ou seja, qual é a finalidade? Hein? Qual é a finalidade de todo ato? É atender o interesse público e todo ato específico, ele vai ter o quê? Ele vai ter um resultado previsto na lei. Por exemplo, o exemplo que traz em prova é a remoção. Bora ver? Porque, o que foi que eu falei para vocês? Quando você for estudar elemento, você tem que relacionar com vício. A remoção, ela é um ato punitivo, falando sério, remoção. O que é remoção? Eu só não sei, está lá na 066. A remoção, ela não é um ato punitivo, porque os atos punitivos são elencados lá na parte de processo administrativo disciplinar, né? Multa, suspensão, cassação de aposentadoria e disponibilidade, demissão, etc. Né? Multa não, multa, esquece a multa não está lá. Mas suspensão, advertência, esses são atos punitivos. A remoção ela é um ato de organização de pessoal, de movimentação. As questões de prova, geralmente, quando usam a remoção, elas querem trazer vício na finalidade. A remoção ela não serve para punir. Só que a administração pública, alguém, o fulano de tal,
visando, né, prejudicar um colega de trabalho. Ele removeu ele de Macapá para Oiapoque, né? Justamente porque ele queria o quê? Punir, prejudicar. O que foi acontecer? Geralmente, a punição de alguém, ela atende o interesse público. Só que a remoção, ela tem uma finalidade específica que não é punir. Quando se usa a remoção para punir, qual é o elemento que se viola? A finalidade. A finalidade do ato. Ou seja, se usou um ato que não é para punir, e aí se viola o quê? O sentido estrito da finalidade, a função específica daquele ato. Então, geralmente, quando vai falar em vício de finalidade, fala-se da remoção. Então, finalidade é aquilo que o ato quer atingir. A colega lembrou ainda agora que há vícios que podem ser convalidados e outros não. Um vício que pode ser convalidado é de competência e o outro é de forma. Né? O vício de finalidade nunca pode ser convalidado, corrigido, a gente vai ver. O objeto, presta atenção, é o conteúdo jurídico imediato, é o resultado obtido. Por exemplo, todo mundo diz que o objeto é o próprio ato. Pelo contrário, é o resultado jurídico do ato. Que diabo é isso? Por exemplo, você foi nomeado. Qual é o objeto de uma nomeação? Qual é o objeto de uma nomeação? Ah, professor, é a própria nomeação? Não. Qual é o efeito jurídico que uma nomeação provoca? Qual é o efeito jurídico? O efeito jurídico é que eu era pobre, agora eu estou rico. É esse o efeito jurídico? Não. A sua nomeação, ela provoca qual é o efeito jurídico? Antes você não tinha vínculo com a administração, e agora, com a sua nomeação, começa a correr um prazo para você poder ter a possibilidade de ter um vínculo. Você tem que tomar posse, porra. Né? Ou seja, esse é o efeito jurídico. Você tomou posse. Qual é o efeito jurídico da posse? É o quê? É o quê? Agora você está investido na função pública. Entendemos o que é objeto? Objeto, lógico, que a gente resume como resultado. Falou em resultado, falou em objeto. Qual é o resultado de uma multa? Você antes não tinha uma dívida de valor e agora você tem uma dívida de valor. É simples, pô. Isso é um objeto. Isso é um objeto. Forma, exteriorização, revestimento, maneira de se fazer um ato. Aí tem alvará, portaria, decreto. Por exemplo, o seu decreto de nomeação, a sua portaria de nomeação é forma, porque o ato é a nomeação. Né? O objeto do ato é a nomeação, que se usa a forma de se exteriorizar esse ato, chamado portaria, que é publicada no diário oficial, Diário de Justiça Eletrônico. Só para a gente matar isso daqui. A motivação, ela integra o quê? Ela integra a forma. E a motivação é a exteriorização dos motivos. Beleza? Quando a administração ela diz o porquê, ela está dando a motivação. Quando ela diz os motivos, ela está dando a motivação e a motivação integra a forma. Quer ver um exemplo? Demissão. É elemento essencial de forma da demissão que ela siga o processo administrativo disciplinar. Se, por exemplo, na demissão não se seguiu, não se deu a motivação para essa demissão, o que se descumpriu não foi o motivo. Às vezes tem até um motivo, mas o que se descumpriu, o que se violou foi o elemento forma, porque é essencial que para aquela demissão ser válida, que se diga o quê? A motivação dela. Entendemos porque motivação integra a forma e não é a mesma coisa que motivo? Tranquilo. Sobre elementos, cara, resumão básico. Olha aí, ó. Requisitos ou elementos. Competência, atribuição, poder, função, sujeito. Finalidade, objetivo, efeito imediato. Forma, exteriorização é o visual, é aquilo que você vê, é como se apresenta. Lembrando que a forma, em regra, é escrita. Mas é possível que atos administrativos tenham outra forma visual, forma gestual, forma sonora, né? Por exemplo, as placas de trânsito são visual, pô. Um policial, quando ele apita para você parar, isso é um ato administrativo, só que na forma o quê? Sonora, assim como é um sinal de trânsito, né? O motivo são as razões de fato. Anote isso daqui, porque isso daqui é prova. Razões, motivo é razão de fato e de direito que justifica a prática do ato, que justifica, é a causa, é o porquê. Como assim, professor? Imagina que você quer tirar uma licença paternidade. Tem que ter um motivo. Qual é o motivo? É uma razão de fato e de direito. Por exemplo, nasceu seu filho.
é a razão de fato. E qual é a razão de direito? É previsto na lei que, pelo nascimento do filho, o servidor tem direito à licença paternidade. Vocês estão viajando nessas paradas aí. E o objeto é conteúdo, efeito imediato. Beleza? Falando de vícios, você vai ver em prova como defeito, como nulidade, como ilegalidade, como tudo isso. Hein? Falou em vício, um ato viciado, você está falando disso. Nós temos vários vícios. Os mais comuns de cair em prova são quais? O do gênero abuso de poder. Nós temos o excesso de poder que viola a competência e o desvio de finalidade que viola a finalidade. Esse daqui é convalidável e esse daqui não se... Eu vou escrever, porque depois a galera tira print e diz, pô, esse professor não sabe nem escrever. Não se convalida. Não se convalida. Por quê? Porque só se convalida vício de foco. E o excesso de poder é quando eu excedo, eu vou além da competência trazida em lei. Né? Agora, quando eu sou o sujeito competente, mas eu pratico um ato com outra finalidade, eu desvio a finalidade. Ou seja, o vício é na finalidade. Leva isso daqui como uma remoção. Vai cair em remoção, bicho. E outra coisa, abuso de poder é gênero, que tem duas espécies. Excesso de poder e desvio de finalidade. Se eu falar, todo desvio de finalidade é um abuso de poder, correto. Agora, todo abuso de poder é desvio de finalidade, errado. Né? Todo abuso de poder é convalidável, errado. Porque a única modalidade de abuso de poder que é possível convalidar é o excesso. Porque a modalidade desvio não comporta convalidação. Então, todo abuso de poder é possível convalidação, errado. Por quê? Porque a modalidade desvio não é possível convalidar. Se o ato tiver desvio de finalidade, pode corrigir? Não. Só desvio de foco, forma e competência. A gente vai ver isso com validação. Certo? E aí nós temos como extinção dos atos administrativos. Foca nesses dois aqui, ó. Contraposição, os atos são contrapostos. Isso daqui, ó. Tem efeitos contrários. Beleza. Daí a gente sabe. O que cai em prova é caducidade e cassação. Caducidade e cassação. O ato, ele produz efeitos, presta atenção, produz efeitos. Extinção é assim, ó, o ato está produzindo efeitos, chega uma hora que ele deixa de produzir efeitos. Ele pode produzir efeitos de diversas formas. Duas dessas formas é a caducidade e a cassação. Qual é a diferença de uma para outra? A caducidade, o ato ele fica caduco, quando uma lei posterior, você tem que gravar isso daqui, ó, norma jurídica posterior, lei posterior, lei posterior torna um ato ilegal. Ou seja, antes eu tinha um ato administrativo que era benéfico a mim, por exemplo, colocar cadeira numa calçada, aí veio uma lei depois proibindo. Então, agora é proibido colocar cadeira na calçada. O que aconteceu com aquela autorização que eu tinha? Ela caducou. Por quê? Porque uma lei posterior fez cessar os efeitos do ato. Beleza? A cassação é a forma de extinção do ato por culpa do beneficiário. Geralmente, o beneficiário tem que cumprir certas condutas, certas condições. Quando o beneficiário ele descumpre certas condições, esse ato ele vai ser cassado. O Michel, ele lembrou assim, falando sobre o objeto plúrico. Tá no slide de convalidação, isso. Bem aqui, ó. Quando a gente falar de convalidação, eu vou falar sobre vício de foco. Beleza? Então, sobre o objeto plúrimo, eu vou falar bem aqui em convalidação para a gente não pular um pouquinho. A gente dava a falar de anulação e revogação. Mas, conforme jurisprudência do STF e STJ, é possível convalidar vício de objeto quando ele for plúrimo. Que diabo é isso? É quando o ato administrativo tem vários objetos e alguns são válidos e outros são inválidos. Se você tira o inválido e mantém o inválido, isso é possível a convalidação. Beleza? Estou ensinando a regra. Vício de foco pode levar para a prova. Vício de objeto pode convalidar? Não. Professor, se o objeto for plúrimo, aí conforme jurisprudência do STF e STJ, pode, através da reforma. Você tira a parte inválida e deixa a parte válida.
quando for vários objetos dentro de um ato administrativo. Foi bola? Imagina só, um ato administrativo ele concede licença, paternidade, né? Licença, paternidade e férias ao mesmo tempo. Só que aquele servidor não tinha direito a férias. Viram que eram dois objetos no mesmo ato administrativo? A administração disse, opa, vou aproveitar esse ato, vou corrigir, vou tirar essa parte inválida, né, das férias e vou deixar só a parte válida, ou seja, que é a licença paternidade. Como nós tínhamos dois objetos, um era válido, outro inválido, tirou o inválido, objeto plurimo, mantém-se a parte válida, se convalida o mesmo ato. Mas isso é conforme o STF e o STJ. Beleza? Tranquilo? A gente vai chegar lá, Cassação, forma de extinção do ato por culpa do beneficiário. Beleza. Você tem uma licença para dirigir. Tem ou não tem condições? Tem. Você tem uma licença para construir. Tem ou não tem condições? Tem. Se você descumpre as condições, o que acontece? Ela vai ser cassada. A culpa é do beneficiário. Está escrito bem aqui, ó. Quem dá causa é o particular. Né? O particular que é beneficiário do auto da causa. Então, ele vai ser cassado. É muito comum a FGV só trocar essas palavras assim. E aí nós temos outras formas de extinção. Olha, a que mais cai em prova é qual? Anulação, invalidação e revogação. E aqui tem um quadro resumo para você. Poxa, professor, súmula 473 do STF. Súmula 473, a gente viu no princípio da autotutela. A administração ela pode rever as suas condutas, os próprios atos, seja revogando ou anulando. Quando é que ela revoga? Primeira coisa, só se revoga ato legal. Entendeu isso? E só se anula ato ilegal. Não se revoga ato ilegal e não se anula ato legal. Beleza? Entendeu isso? Porque para a prova, bicho, às vezes é isso que importa, você saber quando se anula e quando se revoga. Qual tipo de ato se anula e qual tipo de ato se revoga. Professor, se o ato for vinculado ou discricionário, aí depende, né? Se ele for ilegal, pode se anular, né? Mas ato vinculado se revoga, não. A gente vai ver. Qual o motivo da revogação? Vontade da administração pública, conveniência, oportunidade, juízo de valor, o famoso mérito administrativo. E o motivo da anulação é ilegalidade, irregularidade, vício ou defeito. Isso daqui, efeitos ex tunc e ex nunc, efeitos retroativos e não retroativos. Os efeitos da revogação, eles são ex nunc, para frente, eles não retroagem. Ou seja, a revogação do ato só produz efeitos prospectivos para frente. Já os efeitos da anulação, eles são o quê? Retroativos, são ex tunc. Ah, professor, tapa na testa, tapa... Bicho, não faz isso daí, negócio de tapa na testa. A testa vai ficar doendo, bicho. É muito simples você entender ex nunc, ex tunc. O ato não é ilegal? Se ele é ilegal, quando ele é anulado, a anulação ela tem que retroagir à prática do ato, porque todo o ato é ilegal. Olha aí. Oxe, a gente não está diante de um ato legal? Então, quando a administração revoga, a revogação só faz o ato deixar de produzir os efeitos para frente, porque os atos pretéritos são válidos. Olha aí. É aí, meu bicho, você fica com tapa na testa, tapa no... Mas lembrando que tá valendo. Você fala assim, né? Lembrando que tá valendo. Mas a explicação é essa, pô. Ou seja, os efeitos produzidos pelo ato legal não são válidos? Então, eles são mantidos e o ato deixa de produzir efeitos para frente, não retroage. E os efeitos de anulação? Os efeitos são ilegais, então, quando se anula na origem, porque todo o ato é ilegal. É simples, né? Ah, professor, desenha. Vou desenhar para você, bicho. Olha, o que está em azul é revogação. O que está em vermelho é anulação. O ato, ele produz efeitos. Chega um momento que ele é extinto, seja por anulação ou por revogação. Aqui, os efeitos não eram legais, então, quando se revoga, ele só deixa de produzir efeitos para frente, ou seja, ex nunc. Aqui, os efeitos não eram legais, então, quando se anula, ele deixa de produzir efeitos para frente e se anula os efeitos para trás, então, eles são ex nunc. Se você raciocinar dessa maneira, você não erra esse tipo de questão. Fica dando tapa na testa, tapa na nuca. O fiscal vai te olhar e diz, porra, tá doido. Não, falando sério. Mas decore, o ex tunc e o ex nunc, porque cai muito em prova. A FGV, ela
ela troca, né? Ela diz, os efeitos da revogação são ex nunc, e os efeitos da anulação são ex... não, tá correto. São ex nunc. Tranquilo? Tranquilo. O que você vai decorar também? Beleza, gravou o ex nunc, o ex nunc é de boa. O que você vai decorar é que nós temos uma limitação material e limitação temporal. Limitação material e limitação temporal, que diabo é isso, professor? Não se revoga ato vinculado. Por que não se revoga ato vinculado? Hein? Por que não se revoga ato vinculado? Por quê? Por quê? Por quê? Agora é pergunta de prova, pô. Por que não se revoga? Porque não tem mérito administrativo, porra. A lei já determina a forma de se praticar esse ato. Se não tem mérito, porra, como é que eu vou avaliar juízo de conveniência, oportunidade? É um ato vinculado, porra, não tem avaliação. Não se revoga ato exaurido. Oxe, já produziu seus efeitos, como é que vai revogar algo que já produziu? Ato enunciativo não se revoga porque ele só certifica uma situação jurídica, uma certidão, um atestado. Ato que integra procedimento, por exemplo, uma licitação, um PAD, todos os procedimentos. Você vai revogar só uma etapa da licitação? Não, pô, não tem como você só revogar a etapa da avaliação das propostas. Ou você revoga tudo ou não revoga nada. Não se revoga direito adquirido. Entendemos? A anulação, presta atenção, é possível a administração anular atos administrativos? É possível, por motivo de ilegalidade. Só que, diante de terceiro de boa-fé, ela não pode anular ato administrativo. Não pode, professor, não pode. O princípio da segurança jurídica. Se eu sou beneficiário de um ato ilegal e eu estou de boa-fé, que culpa eu tenho, bicho? Não tenho culpa nenhuma. Então, a administração, ela que mantenha. Tem limite de tempo para revogar? Não. A administração pode revogar a qualquer tempo. É conveniência e oportunidade, desde que o ato não se torne mais conveniente. Sabe o que a FGV chama? Vou só explicar atos hoje, não vou explicar poderes. Ela diz assim, deixou de cumprir o quê? O interesse público. Quando o ato deixa de cumprir o interesse público, ele vai ser revogado ou ele vai ser anulado? Quando o ato deixa de cumprir o interesse público, é porque ele deixou de ser conveniente e oportuno. Então, ele vai ser revogado. Então, por isso que, quando ele deixa de cumprir o interesse público, a administração vai lá e revoga. Ou seja, por isso que não tem prazo. Já o prazo para se anular é decadencial. 5 anos. A administração tem 5 anos para anular um ato administrativo que gere efeitos favoráveis ao beneficiário. Você sabia disso? Se gera efeito favorável, ela tem 5 anos, salvo uma fé. Se for de má fé, bicho, pode ter certeza que ela vai anular a qualquer tempo. O que é má fé, professor? Bom, má fé não precisa explicar. Por exemplo, se você, na hora de entrar como técnico judiciário, falsificou o seu diploma de ensino médio, pode ter certeza que você está de má fé, pô. E aí a administração, 20 anos depois, pode dizer que a sua nomeação foi ilegal? Foi, porra, porque você estava de má fé. Agora, imagina que por erro da administração, você de boa fé, seja beneficiário de um ato ilegal, por erro, por erro. Isso é muito comum em pagamento. Pagamento indevido por erro da administração. Se a administração não anular em 5 anos, decai o direito. E é um direito decadencial. Ela perde o direito de anular. Já era, tem que manter. Princípio da segurança jurídica. O TCU, por exemplo, ele tem 5 anos, TCU, TCE, para avaliar a aposentadoria depois que o processo chega lá. Se ele não avalia em 5 anos, mesmo que a aposentadoria seja ilegal, ela tem que ser mantida. O princípio da segurança jurídica. Por isso que a administração não pode anular um ato administrativo que gere efeitos favoráveis para terceiros de boa-fé. Só que, olha, o STF disse, a anulação de atos que afrontem flagrantemente a determinação expressa do STF não está sujeita a prazo decadencial, podendo ocorrer a qualquer tempo. Como assim, professor? Cara, por exemplo, para você ocupar um cargo público, tem que ter concurso público. Se você está ocupando um cargo público de provimento efetivo sem concurso público, de maneira ilegal, sem o concurso, não importa o prazo. A administração, mesmo que você esteja de boa fé, beleza? Mesmo que você esteja de boa fé, ela pode anular a qualquer tempo, porque isso fere a Constituição.
colega perguntou, vai ter revisão de licitação? Vai. Não vamos fazer hoje porque a gente fica cansado, mas vamos fazer durante a semana todas as matérias. Quem é que pode revogar? Só a administração pública. Princípio da autotutela. Quem é que pode anular um ato administrativo? A administração pública, princípio da autotutela, de ofício ou provocada, e entra bem aqui, ó. TJAP. Ah, professor, TJAP. TJAP não, Poder Judiciário. Poder Judiciário pode anular um ato administrativo? Pode, porque o controle é de legalidade. Quando você provoca o Poder Judiciário, ele só pode avaliar a legalidade do ato. Por isso que o Poder Judiciário pode anular um ato administrativo. Tranquilo? De boa na Lagoa? Ah, professor, tá de boa, de boa. Então, bora lá. Bora falar aqui. Aqui tem um quadrozinho, a revogação, por mérito, sem vício, ato legal. Cara, qualquer questão que fale assim, o ato cumpriu todos os requisitos legais, o ato estava de acordo com o ordenamento jurídico, o ato, ele seguia os preceitos das normativas, bicho, é um ato legal, ele não tem vício. Se ele não tem vício, ele não pode ser anulado. E aqui a anulação, ela está diante de vícios insanáveis e a convalidação diante de vícios sanáveis. E aí você vai decorar isso que eu vou fazer agora aqui, ó. Você vai decorar. Professor, tem uma pegadinha da FGV quanto à caducidade do ato e a caducidade do contrato. Olha, cuidado. São temas diferentes. A caducidade do ato é justamente quando o ato ele deixa de se tornar válido, porque veio uma lei posterior. A caducidade do contrato tem a ver com serviços públicos, beleza? Serviço público. E aí, você tem que relacionar caducidade de contrato lá com encampação. Caducidade e encampação, que são coisas diferentes. A encampação, quando é que acontece? Quando o particular, ele faz alguma coisa irregular e vai lá, a administração, ela vai lá, por interesse público, e extingue o contrato por encampação. A caducidade é quando o particular faz alguma coisa irregular e a administração ela sanciona, extingue o contrato porque ele caduca. Entendemos isso? Não tem nada a ver um assunto com o outro. Uma coisa diferente. Até esqueci o que eu ia fazer aqui, bicho. Mob. Vocês sabem a diferença entre ato vinculado e ato discricionário? Vocês sabem a diferença? A diferença está aqui, porra, nos elementos. O que torna um ato vinculado ou discricionário? O que torna um ato vinculado ou discricionário? Por exemplo, a competência é um elemento vinculado ou discricionário? Competência é um elemento vinculado ou discricionário? Que diabo é discricionário? Tem margem de escolha, margem de liberdade? Ou a lei já determina quem é o sujeito competente para a prática do ato? Hein? Tem margem de escolha, margem de liberdade? Ou a lei já determina quem é o sujeito competente? A competência ela não se presume, ela é prevista em lei. Se ela é prevista em lei, a competência é um elemento o quê? É um elemento vinculado. Beleza? A finalidade do ato administrativo, ela depende da escolha do agente público, ou sempre ela vai estar prevista na lei, hein? Ou seja, ela é um ato a finalidade é vinculada ou discricionária? Ela é vinculada, sempre vai estar prevista em lei a finalidade de todo ato. A forma é de livre escolha do agente público quando vai praticar um ato, ou precisa o agente público seguir a forma prevista em lei, hein? Ela é vinculada. Hoje, professor. Então, olha o que eu vou falar agora. Não importa se o ato é vinculado ou discricionário. Sempre a competência vai ser vinculada, sempre a finalidade vai ser vinculada e sempre a forma vai ser vinculada, porque todas vão estar previstas na lei. Não tem margem de escolha mais que liberdade. A administração pública sempre tem que seguir o sujeito competente, a finalidade específica e a forma. O que vai diferenciar um ato vinculado de um discricionário é o motivo e o objeto. Se o motivo e o objeto são vinculados, assim como a forma, a competência e a finalidade, o ato ele é o quê? Vinculado, porque todos os elementos são o quê? Vinculados. Já se o motivo e o objeto forem discricionários, o ato ele é o quê? Discricionário.
Ou seja, bora aprofundar um pouquinho aqui, ó. Aqui que está a avaliação de mérito, aqui que está o juízo de conveniência e oportunidade. Ou seja, o motivo de conveniência e oportunidade está na avaliação de mérito, ou seja, é quando a administração avalia o motivo do ato e o objeto do ato. Lembrando que quando a lei permite essa avaliação, permite, por exemplo, vamos dar um exemplo de ato vinculado. Ato vinculado, por exemplo, uma licença, a lei já vai prever todos os elementos. Como ele é um ato que a lei já prevê todos os elementos, ele é um ato vinculado. Cumpridos os requisitos, a administração tem que dar aquela licença. Agora, por exemplo, uma suspensão de até 90 dias é um ato discricionário. Como assim? Por quê? Porque nós já temos o sujeito competente, a finalidade daquela suspensão, a forma a ser usada. Só que a administração, para dar essa suspensão, ela vai avaliar os motivos. Se forem motivos muito graves, ela vai definir um objeto diferente. Se forem motivos menos graves, ela vai definir outro objeto. Como assim? A lei dá a possibilidade de se avaliar que essa suspensão vai se dar até 90 dias. O que vai definir se vai ser 90, 10, 20? É o motivo, ou seja, era uma conduta muito grave. Como era uma conduta muito grave, tem que ser uma suspensão de 90 dias. Perceberam que essa avaliação dos motivos e do objeto torna um ato discricionário? Tranquilo? Entenderam isso daqui? Aqui é aprofundado. Então, a gente... Outra coisa, presta atenção. Ainda falando sobre elementos, para a gente falar de convalidação e fechar a aula de hoje. Quais são os elementos? Competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Entendi, professor? Vício na competência. É possível convalidar? Vício na competência. É possível convalidar? Hein? Vício na competência. Imagina, violei a competência. É possível convalidar? É possível. Então, o ato ele é nulo ou anulável? Anulável. A administração ela pode anular ou ela pode corrigir, convalidar. Vício na finalidade. Pode convalidar? Não. Então, em regra não. A finalidade torna o ato nulo. Ou seja, ela só pode anular. Vício de forma é convalidável? Sim. Então, o ato ele é anulável. Ou seja, pode convalidar ou pode anular. Por isso, torna anulável. Vício de motivo. O ato ele é nulo. E vício de objeto, nulo. Vou colocar bem aqui um asterisco. O que significa o asterisco? Em regra. Como o colega lembrou, a gente vai ver que o objeto plurimo, o STJ disse que é possível convalidar em objeto plurimo. Mas, em regra, ele é nulo, em regra. Mas, quando são vários objetos, né? São vários objetos. E aí você tem um válido e outro inválido, você tira o inválido e mantém o objeto válido, aí o ato pode ser convalidado. Mas só de vez em quando. Né? Você fala assim, presta atenção, para fechar o nosso esqueminha. Competência, o ato é anulável, né? Então, é um vício sanável ou insanável? Sanável, em regra. E aí, vício de finalidade insanável, vício de forma insanável, vício de forma não, vício de forma é sanável. Vício é insanável e, em regra, isso aqui é insanável. Beleza? Tranquilo? Bora falar de convalidação? Convalidação. O que é a convalidação? Se a gente estava falando de extinção de ato administrativo, convalidar é corrigir. Corrigir. Também chamado de sanatório. Então, é possível corrigir para manter os efeitos jurídicos, olha, serve para aproveitar e manter os efeitos produzidos. Vocês lembram que na anulação e na revogação, os efeitos eles são tirados? Olha aqui, ó, deixa de produzir. Na convalidação, os efeitos eles são mantidos. E é uma faculdade da administração, ou seja, a administração ela pode convalidar ou ela pode anular. Alguns autores dizem que ela é obrigada a convalidar. A convalidação está dentro do princípio da autotutela. Autotutela. Também, porque é a revisão dos atos. Só que é possível convalidar quando, olha, não acarretar lesão ao interesse público, não acarretar prejuízo a terceiros e apresentar vício sanável. Quais são os vícios sanáveis? Vício de competência, vício de forma, vício de foco. Foco, professor? É, vício de forma e competência.
desde que a competência não seja exclusiva, e a FGV vai te dizer quando a competência é exclusiva, né? Se a competência for exclusiva, não pode convalidar, competência privativa pode, competência exclusiva não pode, ou forma indispensável, forma essencial, quando a forma for essencial para a prática do ato, pode corrigir? Não, porque a forma é essencial. Beleza? Tranquilo? De boa. Bora fazer uma questão para a gente ir para casa? Bora, professor. José estacionou seu veículo em local proibido. Agentes públicos, no regular exercício de suas funções, aplicaram multa a José. De acordo com a doutrina do direito administrativo, no caso em tela, a cobrança da citada multa pelo ente federativo que aplicou regularmente ocorre. Letra A. Com o atributo do ato administrativo da autoexecutoriedade, a multa tem autoexecutoriedade. Eu não tenho. Tem que dizer sim ou não. Tem ou não tem? Não. Como eu falei para vocês, a multa não tem autoexecutoriedade. Ela não é executória. B. Sem o atributo do ato administrativo da autoexecutoriedade, na minha cabeça é AB. Na minha cabeça é AB. C. Com o atributo do ato administrativo da presunção absoluta, não. Toda presunção ela é relativa. Né? Ela não é iuri et iuris, ela é iuris tantum. D. Sem o atributo do ato administrativo de presunção de veracidade, pelo contrário, todo ato ele é presumidamente verdadeiro. Né? E E. Com o atributo do ato administrativo da imprescritibilidade da cobrança de multa. Que diabo é isso? Nem está aqui em atos, né? Não tem esse atributo aqui. Letra B. Isso daqui é invenção da FGV, né? Professor, mas a questão fala sobre o ato de aplicar a multa, não da multa em si. Multa. Bora lá. Para a FGV, falou em multa, bicho, falou em multa, não tem executoriedade. Pode ter certeza, né? Não existe o ato de aplicar a multa. Existe a multa, né? Existe a multa, né? Se ela disse que foi aplicar a multa, ela está se referindo à multa em si. Não existe do ato de aplicar a demissão, existe a demissão. Não existe do ato de proceder com a nomeação, existe a nomeação. Entendemos? É por isso que eu estou te falando que ela está se referindo à multa. Inclusive, ela é aplicada, né? Aplicada, né? O colega até lembrou, no comando da questão está falando da cobrança. Cobrança da citada multa, né? Cobrança, né? Cobrança da cidade multa, né? Não tem como dizer assim, me paga, desgraçado, vou te forçar a me pagar, vou meter a mão no teu bolso, vou bloquear a tua conta, vou mandar recolher a tua bicicleta para pagar essa multa. Tem como isso? Não. Isso daí só o Poder Judiciário que pode fazer, beleza? Por isso que ela não consegue executar. Bora lá. Flávio, estacionou seu veículo em local proibido. Numa rua do centro da cidade, e o poder público do município Alfa, observadas as cautelas e procedimentos legais cabíveis, já aplicou multa como meio indireto de coerção. A própria FGV chama a multa é um meio indireto de coação. Carlos estacionou seu veículo no local proibido, em frente à entrada de hospital, e o poder público do município Beto, observadas as cautelas e procedimentos legais cabíveis, procedeu o guincho do automóvel como meio direto de execução. De acordo com a doutrina do direito administrativo, os atributos do ato administrativo que diretamente ensejaram as providências adotadas pelo município Beta são, respectivamente, na ordem, qual é o atributo que possibilita o meio indireto de coação e qual é o atributo que possibilita o meio direto de execução? Letra A, exigibilidade e autoexecutoriedade. Inclusive, a FGV trata como atributos diferentes. É ou não é? Como atributos diferentes. Então, a exigibilidade é um atributo para a FGV e a executoriedade é um outro atributo para a FGV. A gente tem que levar isso para a prova. Apesar da gente aprender assim, ó, PAT, né? A gente tem que aprender que o A ele se divide em E e E. Hoje, professor, não, te vira para decorar. Exigir e executoriedade, né? Não é imperatividade, presunção de veracidade, imperatividade, executoriedade, blá, 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 blá. Beleza. Essa daqui.
A administração pública editou o ato administrativo em benefício do restaurante Feijão Aguado, autorizando o uso privativo de calçada pública, justamente para a entidade colocar mesas em frente ao estabelecimento comercial na via pública. Nada obstante, é criada posteriormente uma nova legislação proibindo o uso privativo das calçadas públicas por particulares. Nesse cenário, o ato administrativo será extinto em razão da... Qual é? Encampação. A encampação é coisa lá da porra de contrato, concessão de serviço público, não tem nada a ver com ato administrativo. É a caducidade, ele caducou. Ele não é anulado porque ele é anulado porque ele é ilegal. Ele não é cassado porque o usuário descumpriu, e rescisão também não é, beleza? Letra B, ele caducou. Outro, no exercício da autotutela. Questão de 2024, olha aqui, ó. Ao analisar a validade de certos atos administrativos no âmbito do município de Belo Horizonte, foram verificadas as situações a seguir. Primeira, vou passar de verde. Determinada autoridade competente praticou o ato para implementar o objetivo distinto daquele previsto em lei. 2. Com vistas a auxiliar colegas que estavam assoberbados de trabalho, certo servidor público de boa-fé praticou atos vinculados que extrapolavam sua órbita de competência e surtiram efeitos favoráveis a terceiro. Considerando as situações narradas, assinale a afirmativa correta. Beleza. Letra A. Ambas as hipóteses apresentam vício no objeto que não é passível de convalidação. É vício no objeto, hein? O vício da 1 é de quê? Determinada autoridade competente praticou o ato para implementar objetivo distinto. Objetivo distinto é vício de finalidade, né? Objetivo distinto. Se o ato ele serve para alguma coisa e ele é praticado com outro objetivo, o que se desvia é a finalidade. Beleza? Então não é vício de objeto. O 2. O colega estava de boa fé, disse, não, eu vou te ajudar aqui. Só que ele praticou ato que extrapolavam sua órbita de competência. É vício onde? Competência. Beleza. B. Ambas as hipóteses podem ser enquadradas como abuso de poder, que é passível de convalidação em qualquer caso. É aqui que está aquela dica de prova. Ambos são abuso de poder? Um é desvio de finalidade, o outro é excesso de poder. É ou não é? Ambos são abuso de poder. Só que, em qualquer caso, é passível de convalidação? Vício na finalidade pode convalidar? Não. Então, não é em qualquer caso, é só no vício de competência por excesso de poder. Por isso a letra B está errada. C. Na hipótese 2, é cabível considerar que o servidor como agente de fato, devendo o ato ser convalidado pela administração, ele era agente de fato ou de direito? Presta atenção. Agente de fato ou de direito? Hein? O que vocês acham? Ele é agente de direito. Hoje, professor, o agente de fato é aquele que não tem investidura regular. Professor, como é que o senhor sabe que ele teve investidura regular? Porque está dizendo bem aqui, bicho. Servidor público. Se ele é servidor público, ele é de fato, porque ele está exercendo atribuições, ele é de direito. Poxa, eu não sabia isso, bicho. Pois saiba. A questão está errada. Por quê? Porque ele é de direito. Beleza? Tranquilo? Mas poderia ser convalidado pela administração? Poderia, porque é um vício de competência, né? É um vício de competência. Tranquilo? Né? Mas ele é um agente de direito. D, na hipótese 1, houve a caracterização do excesso de poder, correto. Na hipótese 1, presta atenção. Na hipótese 1, essa questão está errada. Essa questão está errada.
Será que eu esqueci alguma ou eu estou considerando a letra C como errada e ela está correta? E eu estou explicando errado para vocês. Hein? Nunca tinha visto isso, sabia? Não tem alternativa A, essa prova que é de até o D, né? Mas a letra D está errada. Na hipótese 1, houve caracterização do excesso, não, houve desvio. E não é passível de convalidação, também está errado. A FGV, ela está considerando isso como certo, pelo jeito. Ela está chamando esse cara de agente de fato. Na minha cabeça, esse cara é agente de direito, porque ele é servidor público. É ou não é? Ele é agente de direito. Mas, se ela considera que o excesso de poder torna a pessoa agente de fato, o que a gente pode fazer? Hein? Porque quem é o agente de fato? O agente de fato ele tem algumas características. Sabe aquele agente necessário? Aquele agente necessário? O agente necessário é aquele que a administração precisa em situação de emergência e ele passa a exercer atividades da administração pública porque ele é necessário naquele momento. Ele é um agente de fato, não de direito. Beleza. Tem esse. E tem aquele que não teve uma regular investidura. Por exemplo, você vai falsificar o seu diploma e aí você entrou de maneira irregular e não teve uma regular investidura, mas você passa a exercer atividade em nome da administração. Você não é um agente de direito, porque você falsificou o diploma, mas você é um agente de fato, porque está exercendo. Beleza? Tranquilo. O putativo é aquele que acha que é agente público na cabeça dele, é só ele que acha, ele é meio maluco, né? Ninguém acha, ele não foi investido nem nada. Ele pratica atos administrativos? Não. Ele não pratica porra nenhuma, né? Agora, essas duas pessoas são agentes de fato. Eles praticam atos administrativos, só que eles não foram regularmente investidos. Esse cara, ele é servidor público. Então, ele é um agente de direito. O que a FGV está considerando que, pelo fato dele não realizar uma atividade que é do cargo dele, ele se torna um agente de fato no caso da realização de outra atividade. Hein? Entendemos? É por isso que a FGV está achando isso. Então, na minha cabeça, essa questão também está toda errada. Mais, né? Mais. Se é isso, a gente vai levar para a prova que quando um agente público pratica uma competência que exorbita, né? Exorbita a sua função, ele se torna um agente de fato. Nunca tinha visto isso em nenhum lugar. Juro para vocês. Ela pegou um autor obscuro aí e disse que é. Beleza? Tranquilo? Então vai ser a letra C a nossa respostinha. Né? Vai ser a letra C. Fechamos? Olha, tanto que a 4 está C. Quando eu peguei lá peguei isso do que concurso, eu não resolvi, eu resolvo aqui na hora da prova e eu só pego o gabarito, né? Eu seleciono uma, aperto resolver e diz lá, a resposta correta é a letra C. Aí eu trouxe o gabarito, até porque eu estava fazendo o material de maneira rápida, né? Agora, lendo, né? Enfim, né? Vamos lá? Vamos lá? Vou dar uma dica aqui para vocês sobre competência. Só para a gente fechar, sobre agente de fato. Assim, ó, nós temos o agente de fato, beleza? Sobre aquele irregularmente investido. Quando ele pratica atos para terceiros de boa fé, eles são válidos por qual teoria? Teoria da aparência. O que é que isso significa? Eu não sei se teve algum problema, se você falsificou o teu diploma lá no TJ. Quando eu chego para você pedindo uma certidão no meu processo, eu estou de boa fé, você dá uma certidão, para mim essa certidão é válida pela teoria da aparência. Você aparenta, está tudo bem. Mas você teve um problema lá na sua investidura, falsificou seu diploma, esse ato ele teria que ser o quê? Inválido. Ele é nulo. Só que como eu sou um terceiro de boa fé, pela teoria da aparência, esse ato ele é válido. Beleza? Fechamos aqui? Vou fechar a aula, que já são 10 da noite, e a gente vai se falando. Vou marcar a aula, próxima aula, para a gente continuar essa revisão, e a gente vai ver todas as disciplinas. Então, até a próxima.